O IBOPE divulgou hoje a terceira pesquisa de intenção de voto para prefeito de Macapá. A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Clécio aparece com 38%. Em seguida, vem Gilvan Borges com 20%. Aline tem 17%. Promotor Moisés, 8%. Genival Cruz aparece com 4%. Rui Smith tem 3% das intenções de voto. E Dora Nascimento tem 1%. Votos brancos e nulos somam 8%. Não sabe ou não respondeu, 1%. Vamos ver agora como foi a evolução dos candidatos entre a primeira e a terceira pesquisa feita pelo IBOPE. Na primeira pesquisa, Clécio tinha 28%, depois 27% e agora 38%. Aline estava com 13%, depois 18%. Nessa nova pesquisa, ela tem 17%. Gilvan Borges tinha 12%, manteve os 12% e agora tem 20%. Rui Smith tinha 6%, depois passou para 10% e agora está com 3%. Promotor Moisés tinha 13%, depois 9% e agora tem 8%. Dora Nascimento tinha 5%, na segunda pesquisa apareceu com 7% e agora tem 1%. Genival Cruz tinha 5%, manteve os 5% e nessa pesquisa aparece com 4%. Votos brancos e nulos somavam 14%, depois 9% e agora 8%. Não sabe ou não respondeu, eram 4%, depois 3% e agora é 1%. Para facilitar a comparação com os resultados oficiais divulgados pelo TRE, o IBOPE também fez o cálculo dos votos válidos, que exclui os votos brancos, nulos e dos indecisos. Vale lembrar que um candidato a prefeito é eleito no primeiro turno se obtiver 50% mais um dos votos válidos. Então vamos aos números. Clécio Luiz aparece com 42%, Gilvan Borges tem 21%, Aline Gurgel tem 19%, Promotor Moisés, 9%, Rui Smith, 4%, Genival Cruz, também 4% e Dora Nascimento aparece com 1%. Se a eleição fosse hoje, a disputa pela Prefeitura de Macapá seria definida no segundo turno. O IBOPE simulou 5 cenários para um possível segundo turno. Num cenário entre Clécio e Gilvan, Clécio tem 53% dos votos e Gilvan 33%. Brancos e nulos somam 11% e não sabe ou não respondeu 3%. Se a disputa fosse entre Clécio e Aline, Clécio ficaria com 51% e Aline com 34%. Brancos e nulos, 12%. Não sabe, não respondeu, 3%. Numa disputa entre Clécio e Rui Smith, Clécio fica com 61% e Rui com 21%. Brancos e nulos, 16%. E não sabe ou não respondeu, 3%. Num cenário entre Aline e Gilvan, Aline teria 43% e Gilvan 33%. Brancos e nulos somam 20%. Não sabe, não respondeu, 4%. Se o adversário de Aline fosse Rui Smith, a disputa ficaria assim: Aline com 50% e Rui Smith com 26%. Brancos e nulos, 19%. Não sabe, não respondeu, 5%. A pesquisa ouviu 602 eleitores entre os dias 27 e 29 de setembro e o nível de confiança é de 95%. Isso significa que, considerando a margem de erro de 4% para mais ou para menos, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa do IBOPE Rede Amazônica foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá sob o número AP 01514/2016.